Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 15, portanto, dando continuidade ao que vimos no domingo passado, até a leitura vai até o verso 27, e nós pretendemos chegar até lá neste dia. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do verso de número 15. Eu, porém, irmãos, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançaram a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Até aí a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Damos graças pela leitura e pela liberdade que temos de lê-la, Senhor, publicamente, e de ouvirmos a Tua voz pela leitura da Tua palavra e já aprendermos do Senhor. Nós Te agradecemos porque temos esta liberdade de Te servir neste instante e de sermos instruídos na Tua palavra e sermos edificados. Mas dependemos, como em tudo, do Senhor e da iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão da Tua palavra e para aplicarmos as nossas vidas de maneira que vivamos, Senhor, como somos instruídos. Portanto, ilumina a nossa mente, abre nossos ouvidos, Senhor, e dá-nos entendimento para que assim sejamos edificados como igreja e a cada dia sejamos mais e mais semelhantes com o nosso Salvador, que fez tudo em nosso favor, não requerendo absolutamente nada de nós, pois de fato nada tínhamos para oferecê-lo, a não ser os nossos próprios pecados. Portanto, abençoa-nos e instrui-nos na Tua palavra, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O capítulo 8, 9 e 10, eles compõem um único trecho, onde o apóstolo Paulo
dar respostas aos coríntios a respeito da carne sacrificada a ídolos. Era uma das questões levantadas pelos coríntios, como nós vimos no início do capítulo 8, o apóstolo, ele fala da seguinte maneira, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, e aí ele dá respostas a respeito destas carnes que eram sacrificadas a ídolos. E a grande questão entre os coríntios é que havia um grupo dentre eles, que são chamados de fracos. Fracos em sua consciência, pois eles achavam que aquelas carnes que eram oferecidas no talho daquela região e que eram vendidas, comercializadas no talho, no mercado daquela cidade, elas, na maioria das ocasiões, tinham sido oferecidas aos ídolos, aos falsos deuses. E aqueles coríntios que tinham a dificuldade de perceber que a carne por si só não é nada, os ídolos não são absolutamente nada, eles, por causa da familiaridade deles, da vida pregressa, em oferecer aqueles animais aos ídolos, eles achavam que comendo carnes sacrificadas aos ídolos, eles, na verdade, estavam oferecendo aquilo, de certa maneira, aos falsos deuses, que para ele ainda existiam. Eles são chamados pelo apóstolo de fracos, fracos em sua consciência, na sua firmeza doutrinária. Havia outro grupo chamado de fortes. Estes não viam absolutamente problema algum em comer daquelas carnes, pois a carne não nos recomenda a Deus. Se como, não vai exercer nenhuma influência sobre minha fé. Se deixo de comer, também não vai fazer qualquer diferença. O ídolo não é absolutamente nada, portanto, não havia nenhum problema para aqueles irmãos que se achavam fortes e sábios comer daquela carne. E o apóstolo Paulo concorda com eles em princípio. Entretanto, faltava uma questão de suma importância, era de aplicar a sabedoria com amor, respeitando a fraqueza daqueles irmãos, dos débeis na fé. Eles poderiam sim comer daquelas carnes sem nenhum problema, mas eles podiam também se abster daquela carne, visto que não havia qualquer implicação, se sacrificar e não comer daquilo que eles tanto desejavam, em prol do irmão fraco, do irmão que ainda não tinha essa percepção, essa consciência de que na verdade só existe um único Deus vivo e verdadeiro, que aqueles não passavam de ídolos inventados pelos homens, e que aquele sacrifício não era oferenda absolutamente a nada. Mas faltava, por parte destes fortes, este entendimento de aplicar a sabedoria com amor. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, vai discorrer essencialmente, não entrando em algumas questões que ele só vai aplicar no capítulo de número 10 e nem mesmo no capítulo de número 9. No capítulo de número 9, ele vai dar o exemplo dele mesmo. Ele próprio, que era um homem livre, que era apóstolo, que era uma autoridade na igreja, ele se absteve de muitas coisas legítimas e que não era pecado e que eram coisas indiferentes. E ele próprio se absteve não somente de comer carne sacrificada a ídolos, como ele fez coisas muito mais sérias, questões inclusive de sobrevivência. Ele deixou de ser nutrido, alimentado pela própria igreja, para não dar motivo de escândalo para alguns. Ele se absteve daquilo que era direito dele, em virtude do amor que ele tinha para com os fracos, para com os irmãos. E é sobre isso que ele tratou e que nós vimos neste capítulo de número 9, dando, portanto, o seu exemplo. Ele, por exemplo, ele tinha 3 direitos, ele menciona isso. Ele tinha o direito de comer diante de todos aqueles irmãos, quer fracos, quer fortes. Isso ele vai discorrer no versículo número 4 do capítulo 9. Ele tinha o direito de ser acompanhado por uma esposa
no seu ministério evangelístico, no seu ministério apostólico, mas ele, como solteiro, assim como Barnabé, ele se absteve disso. Ele tinha todo o direito de receber os recursos necessários para a sua sobrevivência por parte da igreja dos Coríntios, mas ele não recebeu absolutamente nada. Isso ele faz questão de mencionar no versículo de número 6. Ele, falando a respeito do sustento dele próprio, que era um direito dele, ele fala de 3 categorias de pessoas. Ele fala dos 12 apóstolos, que recebiam por parte da igreja os seus recursos. Ele fala dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, que também no seu ministério de evangelização eram sustentados pela igreja. Ele fala de Cefas, ou propriamente de Pedro, que tinha uma esposa, assim provavelmente como os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. Entretanto, estes eram sustentados, não somente eles, mas juntamente com suas famílias, eram sustentados pela igreja. Depois, a partir do verso 7, ele dá 3 exemplos do cotidiano. Ele vai falar do soldado que vai à batalha e que não precisa trabalhar para comprar armas, para ir à guerra, mas ele é sustentado pelo próprio Estado. Ele fala do agricultor que planta a vinha e da própria vinha ele se alimenta, pois é direito dele. E ele fala do pastor que se alimenta do próprio leite do seu rebanho. Portanto, com estes fundamentos, o apóstolo Paulo quer mostrar aos coríntios que ele, como livre, que ele, como apóstolo, ele tinha todo o direito de exigir dos irmãos o seu sustento, mas isso ele não faz. Mas ele não fica somente nisso, ele dá 3 fundamentos bíblicos, e não somente 3 fundamentos do cotidiano. Ele vai falar da própria lei de Moisés, ao se referir aos animais, que os animais não deveriam ser tolhidos de comer daquilo pelo qual eles próprios trabalhavam, pisando o trigo, e que tinha direito de se alimentar, portanto, as suas bocas não deveriam ser tapadas, e isto está na lei. Ele fala do sacerdócio levítico também, que sobreviviam do seu próprio serviço religioso. Eles não tinham direito a absolutamente nada de material. Eles eram sustentados pelas outras tribos para o serviço no templo. E por último, ele fala da própria ordem do Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 14, quando diz assim, porque, versículo número 14, assim ordenou também o Senhor, e aqui é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então não faltou argumento para o apóstolo, para mostrar que ele tinha todo o direito do seu sustento. Entretanto, ele se sacrificou em prol daqueles irmãos, para não dar motivo de qualquer queixa ou de taxá-lo como alguém que comercializava a palavra de Deus e que sobrevivia dela e que não tinha um coração sincero diante de Deus, para que muitos pudessem ser influenciados e convertidos ou edificados pelo trabalho do apóstolo. Portanto, ele vai aprofundar a questão, dando mais argumentos a respeito dos seus direitos e que ele próprio se absteve desses direitos por amor aos irmãos. Leamos, portanto, a partir do versículo de número 14 e logo em seguida o versículo 15 para a gente pegar melhor o contexto. Ele diz assim no verso 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então ele aqui nesse versículo, ele mostra que foi uma ordem do Senhor. Não foi um simples pedido do Senhor, mas foi uma ordem. Mas a ênfase é que se viva do Evangelho, ou seja, aqueles que são chamados, que são vocacionados para a proclamação da palavra de Deus, não deve ter outras ocupações senão a de proclamar o Evangelho.
pois ele foi chamado para isto. Ele não deve passar o seu tempo no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, ou seja lá onde for. A sua dedicação é no ministério da palavra de Deus. É claro que numa ocasião ou outra propícia para o seu ofício, ele pode se utilizar de qualquer ferramenta para o seu trabalho, mas a sua dedicação exclusiva é em proclamar o Evangelho. Para isso ele deve se preparar, para isso ele deve se dedicar, pois ele não vive pela igreja em virtude de uma profissão qualquer, mas ele foi chamado pelo próprio Senhor para aquele trabalho. E a ênfase, portanto, do apóstolo é que estes preguem e vivam do Evangelho na proclamação do seu santo Evangelho. Então, dentro desse contexto, desta ordem do próprio Salvador, ele vai dizer no verso 15: eu, porém, não me tenho serviço de nenhuma destas coisas, diz o apóstolo Paulo, ou seja, daqueles direitos que nós falamos que ele tinha, de comer, de ter esposa, de receber salário, do seu sustento, assim como os demais apóstolos e Pedro e os irmãos do Senhor, assim, daquele exemplo que ele deu do soldado, do agricultor e do pastor, e assim como a própria lei autoriza que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Portanto, eu, porém, não tenho servido de nenhuma destas coisas que os demais evangelistas têm servido de forma legítima, mas eu, o apóstolo, não tenho me servido de nenhuma destas coisas. Eu me abstive dos meus próprios direitos para não viver na dependência dos irmãos, para não dar motivo de descrédito, como eu tenho sido de fato acusado. E não somente isso, ele diz: e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ou seja, eu não estou a escrever isto agora falando de ter me abstido das ofertas dos irmãos, do alimento cotidiano, porque agora eu quero de vocês que vocês me sustentem de forma nenhuma. Não vos escrevo isto para que assim se faça comigo. Não é por este motivo que eu vos escrevo, que eu me abstive de todas estas coisas, porque nisto não está a minha glória, em ser sustentado por vocês, mas a minha glória está em pregar o Evangelho. Esta é a minha glória. Eu preferiria morrer, e morrer aqui é morrer por não ter o sustento, antes que alguém me anule esta glória, a glória de pregar o Evangelho. Para o apóstolo Paulo, isto era a glória, era o seu gozo, era o seu regozijo, era o seu prazer, era a sua alegria, era pregar o Evangelho aos pecadores e edificar a igreja de Cristo, e não obter o seu sustento, embora fosse do seu direito, por ordem do próprio Salvador. Ele se absteve de tudo isto, ele vivia em prol do Evangelho. Por isso que ele diz no verso 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Ou seja, pois sobre mim pesa essa obrigação. É obrigação minha pregar o Evangelho. E aparentemente é uma contradição aqui por parte do apóstolo, né? Porque ele diz que se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, por imposição do próprio Deus, por obrigação do próprio Deus, foi chamado para pregar o Evangelho e não para receber o sustento.
Não foi uma profissão que Jesus Cristo encontrou para o apóstolo, que estava desocupado, matando gente, e para que assim ele tivesse alguma ocupação. Não foi por isso. O próprio Jesus Cristo o chamou para que ele pregasse o Evangelho. Portanto, era uma obrigação dele pregar o Evangelho e não receber sustento por parte da igreja, embora esta seja uma obrigação da igreja. Mas ele fez questão, porque a glória dele, sabe qual era? Era de pregar o Evangelho sem depender do sustento da igreja. Esta era de fato a sua glória, e não unicamente de anunciar o Evangelho e ser sustentado por ele. É por isso que ele diz que quando anuncia o Evangelho, ele não tem do que se gloriar. Porque ele não vive do seu sustento, ele não prega o Evangelho para que isso seja uma mera profissão e ele tenha recursos para o sustento dele. E se ele fosse casado e se tivesse filho, de sua família. Portanto, não era glória simplesmente pregar o Evangelho para ele, mas a glória dele, por ser livre e por se abster daquilo que era de direito dele e obrigação da igreja, era de pregar o Evangelho sem receber qualquer auxílio por parte da igreja. Então, de fato, pregar o Evangelho era glória para ele, mas era glória ele não sendo sustentado pela igreja dos Coríntios em especial. Observe o que diz o verso 17: se o faço de livre vontade, tenho salário, tenho galardão, é a palavra que é aqui traduzida, ou seja, se ele simplesmente fizesse da pregação do Evangelho o seu ofício, a sua profissão, ele teria salário, seria direito dele, se este fosse o seu propósito, se este fosse o seu objetivo. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ou seja, o apóstolo aqui não faz um contraste entre pregar o Evangelho com satisfação, com gozo, com alegria, e pregar o Evangelho sem satisfação, constrangido, a pulso, na marra. Não é esse o contraste. O contraste aqui é entre pregar o Evangelho para receber um salário, ou pregar o Evangelho simplesmente entre aspas, porque ele foi ordenado por Cristo para pregar o Evangelho, e não para receber um salário. Portanto, a força do texto aqui está na sua responsabilidade de pregar o Evangelho a todo custo, com custo ou sem custo para a igreja. Era essa a sua responsabilidade de dispenseiro. Ele sabia muito bem que ele teria que dispensar a igreja daquilo que ele recebeu do próprio Deus, que eram as boas novas de salvação. Então, quando ele fala que constrangido, é no sentido de que mesmo sem receber salário da vossa parte, eu anuncio o Evangelho e esta é a minha glória. É de pregar o Evangelho sem um constrangimento de dar a receber salário por parte dos irmãos. Esta é de fato a minha glória, porque é uma responsabilidade que me foi confiada. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes eu ouvi, por exemplo, do pastor Joel Bick, a dificuldade que ele tinha, e do próprio conselho da igreja dele, de permitir que ele viajasse para pregar por aí afora. Ele disse que não passava um domingo sem pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho à sua igreja. E quando era chamado para algum país, um outro local, ele fazia questão de pregar no dia do Senhor. Ele não conseguia viver sem pregar o Evangelho. Era um peso grande de responsabilidade. Portanto, é estranho aqueles pastores que domingo após domingo chama um e chama outro para ocupar o púlpito para pregar o Evangelho. Porque é um peso grande de responsabilidade. Eu próprio tenho uma dificuldade,
Mas não é por mim mesmo, meus irmãos, é porque eu sinto a responsabilidade disso. Eu sinto o peso da responsabilidade, o peso da obrigação. Porque melhor é fazer qualquer outra atividade, uma atividade extremamente difícil, penosa, de proclamar o Evangelho com seriedade. Não é fácil, o apóstolo ele tinha absoluta dificuldade, pois ele foi vocacionado para isso, ele foi chamado para isso. E não é à toa que, em especial na sua segunda carta, na primeira carta ele vai falar também, que ele passou fome, nudez. Ele vai falar perigo mais de 10 vezes no capítulo 11 da sua segunda carta. Os perigos pelos quais ele passou. Ele, quando chegou na cidade de Corinto, ele teve que trabalhar com as próprias mãos, fazendo tenda, até que Silas e Timóteo chegaram e trouxeram o sustento dele, e aí sim ele pôde ir todos os sábados à sinagoga, pregar o Evangelho de Cristo, porque havia um peso de responsabilidade sobre ele, para que ele assim fizesse, pois ele tinha plena consciência da responsabilidade de dispenseiro que lhe foi confiada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, a sua preocupação não era viver da renda dos irmãos, mas única e exclusivamente pregar o Evangelho. Agora, irmãos, que fique claro, isso não significa dizer que da parte da igreja, a igreja está desobrigada disto, de sustentar os seus, aqueles que vivem do ministério da palavra e dos sacramentos. É obrigação da igreja. Mas por parte do pastor, ele é livre para que, se ele quiser, ele não viva do sustento da própria igreja, contanto que ele se dedique exclusivamente ao trabalho da pregação do Evangelho. É de direito dele, como livre que ele é. Mas é obrigação da igreja sustentar os seus, aqueles que lhe servem com as coisas espirituais, como diz o apóstolo Paulo neste mesmo capítulo. Portanto, o galardão dele, qual é? Ele faz essa pergunta no verso de número 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça, ou seja, sem receber salário por parte de vocês, o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, de eu e minha família viver dele. É um direito que ele me dá, mas a minha satisfação, o meu galardão, o meu prazer, o meu regozijo é de evangelizar de graça este Evangelho, mesmo passando fome, passando necessidades e passando perigos. Porque sendo livre, diz ele aqui ele explica o porquê, verso 19, porque sendo livre para optar por receber salário ou não, fiz-me escravo de todos. E a palavra aqui é no sentido que ele próprio se entregou como escravo aos irmãos. Ele se fez escravo por ele próprio, por livre vontade. Ele se sujeitou a servir exclusivamente aos irmãos e não ser servido. Foi uma opção dele, a fim de ganhar o maior número possível, para que ninguém dissesse: olha, ele vive pelo sustento da igreja, vive uma vida boa, de folga, é um mercenário, como na verdade nós temos muitos mercenários nos nossos dias, não é? Homens que vivem da religião, vivem de pregar o Evangelho, entre aspas, um Evangelho água com açúcar, quando muito, e vive a explorar as igrejas, vive a explorar os incautos, vive a explorar os débeis na fé, que sustentam estes lobos disfarçados de ovelhas, que mercadejam a palavra de Deus e que vivem não na satisfação de pregar,
mas na satisfação de receber. Não na satisfação de dar, de se fazer escravo, mas de se fazer senhor perante os irmãos. E nisto nós devemos ter grande cuidado. O seu propósito era ganhar o maior número possível. E muito provavelmente este ganhar aqui não se refere necessariamente ou somente àqueles que não são crentes e ganhar almas para Cristo, mas ganhar os irmãos débeis na fé, os irmãos fracos na fé, os irmãos que têm uma consciência ainda não amadurecida. É estes que o apóstolo lutava para conquistar, para ganhar os irmãos da própria igreja, que muitas vezes se voltavam para ele, em especial os coríntios. E é por isso que ele vai dar o exemplo dele próprio, no versículo de número 20. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. O apóstolo Paulo, ele dá o exemplo no seguinte sentido aqui. Não é que ele era hipócrita, era como um camaleão, que a depender do seu público-alvo, ele se trajava parecido com o seu público-alvo para conquistá-lo. Não. É uma referência às coisas indiferentes, às coisas adiafóricas, aquilo que não comprometia a minha fé. Ele não adaptava a doutrina, ele não adaptava o evangelho para satisfazer as pessoas, mas naquelas coisas que eram indiferentes, ele se sujeitava. Então, por exemplo, ele que era um judeu, mas agora convertido ao evangelho, ele tinha a perfeita percepção de que o dia do Senhor é o domingo, mas ele ia aos sábados, todos os sábados, pregar na sinagoga, pois era a prática judaica. Ele se submetia a isso sem nenhum problema, pois isso não implicava em mudança do evangelho, da doutrina, era algo indiferente para ele. Ele circuncidou a Timóteo quando foi evangelizar entre os judeus. Ele não via nenhum problema em ser circuncidado ou não ser, não tinha qualquer valor mais no cristianismo. Portanto, era indiferente circuncidar a Timóteo ou não circuncidar. Quando ele percebeu que queriam fazer da circuncisão um meio de salvação, ele não circuncidou a Tito. Por exemplo, a pressão dos judeus querendo impor sobre os cristãos a circuncisão como um meio de salvação. Aí o apóstolo Paulo não circuncidou a Tito. Então, ele ora poderia circuncidar, ora não, a depender daquilo que faziam daquela doutrina, daquele ensino. Se era uma questão de salvação, em hipótese alguma, mas se era uma questão meramente cultural daquele povo, ele respeitava a cultura daquele povo e se submetia a ela sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Pois era uma questão meramente circunstancial, era uma questão indiferente. Então é neste sentido que o apóstolo Paulo se adaptava. Ele não se adaptava pregando o evangelho com açúcar para satisfazer as pessoas, pois esse era o seu público, em hipótese alguma. O evangelho é inegociável. Mas as coisas indiferentes, como questões culturais, nós podemos nos submeter sem nenhum problema. Se para meu irmão de consciência fraca tomar vinho é algum problema, e eu estiver em minha casa ou na casa dele, eu posso me abster sem nenhum problema. Qual é a diferença de eu tomar ou não tomar um vinho? Absolutamente nenhuma. Se meu irmão tem alguma consciência fraca com relação a isso, eu me abstenho. Porque o amor está em causa. O amor ao meu irmão e não o meu conhecimento, não a minha sabedoria. Portanto, o apóstolo Paulo se refere às leis cerimoniais. Quando ele diz que não está debaixo da lei, é debaixo das leis cerimoniais.
é que ele não está debaixo dela. Porque logo em seguida ele vai dizer sim, que está debaixo da lei moral, que continua válida e que nós lemos domingo após domingo. Esta sim serve-nos, estamos sujeitas a ela. Procedi como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, que era o caso dos judeus, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não estejam debaixo da lei cerimonial, daquilo que é indiferente. Aos sem lei, verso 21, ou seja, aos gentios, que não estavam debaixo da lei cerimonial, porque os gentios estão debaixo sim da lei moral. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos, no capítulo 2 em especial, que os judeus, mesmo não conhecendo a lei escrita, a lei revelada de Deus, eles estão debaixo da lei. Eles têm que adorar um único Deus, vivo e verdadeiro, pois a própria natureza anuncia que só há um único Deus, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Portanto, os gentios também estão debaixo da lei moral, mas não da lei cerimonial. Eles nunca viveram debaixo da lei cerimonial como os judeus viviam. Por isso que ele diz, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. A lei inegociável, que é a lei de Cristo. A lei de Cristo não é distinta da lei de Deus, é a mesma lei. A lei de Deus é a lei de Cristo. Só que pelo Evangelho, tudo aquilo que era cerimonial foi cumprido em Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus, outrora sacrificado, que apontava para Cristo, quando Cristo veio, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, em Cristo, a lei moral permanece, e a lei cerimonial foi cumprida cabalmente nele. Estas coisas, portanto, se tornaram indiferentes, circunstanciais. Portanto, se for necessário me adequar a uma cultura, naquilo que é indiferente, eu posso me adequar sem nenhum problema, porque não é a cultura que me recomenda a Deus, como ele fala a respeito da carne sacrificada a ídolos. Fiz-me fraco para com os fracos, e é uma referência provavelmente à igreja, com o fim de ganhar os fracos de consciência, que não tinham essa percepção das coisas que são indiferentes, das coisas que são opcionais. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Portanto, ele fazia tudo em prol do Evangelho. Tudo, absolutamente tudo. Se sujeitava até aquelas coisas que eram indiferentes e que ele talvez não tivesse nem prazer de se sujeitar, mas ele se sujeitava em nome do amor para conquistar os seus irmãos e também conquistar aqueles que não conheciam ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai falar isso no capítulo 10 e vai incluir não só os cristãos, mas os não cristãos. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele se via meramente como um cooperador. Não sabeis vós, verso 24, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Portanto, aqui, a partir do verso de número 24, o apóstolo dá uma demonstração dessa questão cultural. Ele vai falar a respeito daquilo que era uma prática, especialmente entre os gregos e já no mundo romano, os Jogos Olímpicos de Atenas.
E aqui, em especial, na cidade de Corinto, havia os Jogos Istmos, onde havia competições atléticas. Istmo porque é aquela porção de terra onde fica situada a cidade de Corinto, chamado de Istmo. E ali, de 2 em 2 anos, havia os jogos também, além dos jogos em Atenas. E ali havia todo tipo de competição. Havia corrida, havia boxe. E ele dá isso como exemplo daqueles atletas que passavam pelo menos 10 meses se preparando, se abstendo das relações sexuais, se abstendo de determinados alimentos, se preparando para aquela luta, para aquela batalha, para aquela competição. Ele compara o cristão com estes atletas, que se preparam a vida toda por um prêmio perecível. Uma coroa de folhas, no caso dos coríntios, de folha de pinho, uma espécie de um diadema, uma coroa, uma grinalda, que eles recebiam quando obtinham vitória. E Paulo diz que nós, como cristãos, temos uma coroa incorruptível, e nós não nos esforçamos para viver a vida cristã como um atleta que se esforçava para obter um prêmio corruptível, uma folha que com o tempo virava pó, se consumia, se desgastava. Ele dizia que ele vivia como um atleta. Ele passava a sua vida se abstendo de muitas coisas para conquistar a muitos. E nós, o que é que nós fazemos como cristãos? Já que a salvação é de graça, mediante a fé, então não preciso fazer nada. Eu não preciso me esforçar. Eu não preciso ter atividades espirituais, conviver com o povo de Deus, ter comunhão com o povo. Não, eu tenho minha vidinha, eu tenho o meu salário, eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha casinha, eu tenho a minha família. Para que conviver com aqueles irmãos complicados? O apóstolo Paulo, em prol do Evangelho, ele fazia de tudo para conquistar a todos, inclusive os irmãos da igreja. Era isso que ele fazia. E é por isso que ele dá esses exemplos. Repetindo, portanto, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Aí ele diz para cada um de nós: correi da mesma forma, para que alcanceis o prêmio. Se sacrifiquem para alcançar o prêmio, embora a salvação seja de graça. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, num competidor invisível que eu esmurro. Ele dá aqui o exemplo, tipo uma luta de boxe. E ao invés dele dar golpes no outro, ele dava golpe em si mesmo. Observe, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Em que sentido ele reduz? Eu esmurro o meu próprio corpo, diz o apóstolo, no sentido de que ele se abstinha de muitas coisas, de que os desejos da carne, a sua luta por fazer a vontade que era própria e que muitas vezes era uma vontade ilegítima, ele se abstinha disso. Ele lutava contra a sua própria natureza. Ele não lutava contra os irmãos. Ele tinha um inimigo maior de todos, que era ele próprio. E todos nós temos esse inimigo. Somos nós mesmos e não os nossos irmãos. Então o seu foco não era lutar contra os irmãos, mas consigo mesmo, para ganhar a muitos para o Senhor Jesus Cristo, sejam irmãos, sejam os de fora.
Ele se reduzia à escravidão, ele próprio se sujeitava a isso, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, diz o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, nós devemos aprender e aplicar esta palavra às nossas vidas. Nós não somos apóstolos, nós não somos pregadores como o apóstolo Paulo, não fomos chamados para este ofício. Nós temos as nossas atividades cotidianas legítimas, pois Deus não impôs a cada um de nós aquilo que Ele impôs sobre Paulo, mas Ele impôs sim viver a vida cristã conforme o que nos é anunciado na palavra de Deus, em todas as nossas atividades, e viver como comunidade, como povo de Deus, como igreja do Senhor, e não cada um vivendo a sua vidinha à parte. Nós somos irmãos, uns necessitam dos outros, e nós devemos fazer isso não em troca de algo, mas fazer por amor, em virtude do outro. Isso é difícil? Não, isso não é difícil, isso é impossível. Não é difícil, é impossível. Mas pela graça de Deus, e Deus sendo conosco, nós conseguiremos, mesmo que caiamos aqui e acolá, mas nós teremos pelo menos uma vida normal em que possamos servir um ao outro em prol do Evangelho, para conquistar a muitos entre nós, e não só entre nós, no nosso trabalho, na nossa escola, entre os nossos vizinhos, no nosso cotidiano, mas sempre vivendo em prol do Evangelho, como vivia o apóstolo Paulo. E também, por último, irmãos, com a nossa obrigação de alguma maneira sustentarmos aqueles que sinceramente e que verdadeiramente vivem do Evangelho, e que não sejamos inocentes, e que também possamos cobrar entre nós, especialmente da nossa futura liderança, não somente o pastor, os presbíteros, os diáconos, que eles de fato sejam um exemplo, não como o apóstolo Paulo, vivendo exclusivamente do Evangelho, não é o caso, alguns não são vocacionados para isso, mas aqueles que são liderança, que são oficiais da igreja, devem ter um papel primordial, e a igreja deve dar todo sustento, não só em orações, mas também em apoio, e também cobrar daqueles que estão negligentes quanto a estas coisas. O apóstolo Paulo vai tratar disso na sua carta a Timóteo, quando ele vai tratar de presbíteros e diáconos. Temos aprendido também isso nas tardes de domingo. Portanto, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que sejamos fortes, mas que essa força não seja uma força sem o amor devido para todo cristão, pois isso é o que ele requer de cada um de nós, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E por último, porque o maior exemplo que nós temos de tudo isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou de si mesmo, que deixou a sua glória, que se fez carne, se fez homem. Não há maior humilhação. Tudo isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui, ele fala fundamentado naquilo que o próprio Salvador fez. Ele se sujeitou às coisas e tradições dos homens naquilo que era indiferente, e ele, como aquele por meio de quem o universo foi feito, se fez como eu e você, homem, se sacrificou em nosso favor. Portanto, esse é o maior exemplo que o apóstolo Paulo tem a nos dar. Que Deus tenha, portanto, misericórdia de nós. Amém.